Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais o Staycast aqui. Hoje eu tô com um cara aqui que eu tava tendo uma conversa com ele aqui nos bastidores. Eu já fiquei inspirado aqui, eu fiquei marcado já foi um divisor de água aqui na minha vida aqui. Quem que tá comigo aqui? Renan Américo Rexigel. Vou pronunciar isso não, porque é alemão, né? É alemão, A é palavra é difícil, difícil. Então, quem que é o Renan? Ele é fundador da REC Imóveis, palestrante, treinador de vendas, corretor de imóveis há 9 anos, ex-jogador de futebol profissional. Que time que você jogou, Renan? Botafogo do Rio de Janeiro, Olha que legal. Corinthians, São Paulo. Rodei um pouquinho nacional aqui da Barra Funda, pra quem é de São Paulo. Jogou Campeonato Brasileiro, jogou tudo. Eu joguei Campeonato Brasileiro até o Sub-20, joguei Copa São Paulo, joguei Paulista Profissional, joguei Carioca, categorias de base. Que Rodei legal. um pouquinho aí. E o Renan, então, foi artista em tudo quanto é lugar. Hoje é artista no mercado imobiliário, né? Então, o Renan, ele também é o criador do método Entender para Atender. Ele é responsável por mais de 800 milhões de VGV. Para quem não sabe o que é VGV, eu sei que todo mundo aqui sabe, que é o valor geral de venda. Nos últimos 8 anos, casado, pai de 2 princesas, né? Tem isso muita aí. mulher na sua vida, hein, mano? Sim. 3 mulheres. E cristão, que compactuam com a mesma fé. Renan, seja bem-vindo, muito bom ter você aqui no programa aqui Staycast. Nosso público aqui é só corretor de imóveis, mercado imobiliário. Tenho certeza que hoje os corretores vão aprender muito, né? E eu queria te perguntar, já começar logo de cara. Antes de você, deixa você falar suas considerações, fica à vontade. Bom, boa noite pra quem tá vendo de noite, bom dia pra quem tá vendo de dia, porque não tem hora. Nós estamos gravando aqui. E eu quero agradecer o convite, Jefferson, tá aqui com você. É uma honra. Confesso pra você que eu fiquei lisonjeado quando eu recebi o convite. Já acompanho, vejo a galera que tem vindo aqui, um pessoal de valor, que entrega valor pro mercado imobiliário, que faz coisas transformadoras. Tenho visto isso e eu falei, poxa, podia estar ali também. Quando Legal. chegou o convite, eu falei, uau, com certeza tenho que estar, estava ansioso. Obrigado por estar aqui com vocês. Vai ser com certeza um papo incrível. Eu espero que nossos amigos corretores consigam tirar uma sementinha do que vai ser falado aqui. Certeza. Renan, eu queria te fazer uma pergunta, porque quando a galera olha pra você hoje, você é um cara bonito, simpático, cara forte, né? E cheio de sucesso, né? Os números estão aí, 800 milhões em 8 anos, não é pra qualquer um. Tem uma imobiliária consolidada, você estava falando pra mim, mas nem sempre foi assim, né, Renan? Nem sempre foi assim. Já passei momentos difíceis na minha vida. Na verdade, assim, como eu comecei, né? Comecei na Biara. Na Biara, comecei fazendo salão de vendas. Entreguei muito panfleto na rua. Comecei fazendo pirata. Sabe o que, como corretor começa mesmo? Sei. Foi lá. Raiz mesmo, né? Raiz. Fazia até vou te fazer uma pergunta. Até panfleto eu entreguei na madrugada. Você acha que eu é vendi? isso? Eu nunca vi ninguém entregar pra fazer madrugada, não. Já entreguei panfleto na madrugada e não vendi. Uau. Mas eu sempre falo uma coisa, aquilo estava criando em mim sinapse neural, para que eu buscasse a saída. Porque do jeito que tava, minha vida não dava. Eu comecei como todo mundo começa, com dificuldade, fazia uma venda agora, outra 6 meses depois. Às vezes fazia faturada, não recebia, era muita dificuldade. Meus primeiros 3 anos de mercado imobiliário foi muito difícil. E nesse período da minha vida que eu estava encarando essas dificuldades, eu precisava tentar sair dali. O lugar que eu tive foi, por que não entregar panfleto na madrugada? Não deu certo. Mas aquilo estava começando a doutrinar minha mente ao quê? Se não dá certo, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Foi assim um pouquinho da minha história. Depois, já de 3 anos, aí eu saí da Biara, fui pra Cury. Na Cury eu consegui deslanchar. Fui super bem, apresentei bons resultados, consegui vender muito bem. E aí falei, por que não abrir minha imobiliária? Foi quando nasceu a REC Imóveis, que é a empresa que eu tenho hoje. Começou daí. Se você me perguntar se esse é o melhor caminho, se o corretor, se eu indico para ele, todo bom corretor se tornar dono de imobiliária, hoje eu preciso te falar que não. Não é fácil não, né, Não Renan? é fácil. O Porque pessoal pensa que é fantasia, né? é outro jogo. Eu sei. Totalmente diferente. Você tem que liderar pessoas, cuidar de um time, cuidar de uma empresa, de uma estrutura totalmente diferente. Mas quando eu fiz essa transição de carreira, eu decidi que eu ia mudar o jogo. Ô, Renan, eu não queria falar de coisa triste, não, mas é importante que os corretores, a galera que tá ouvindo a gente sabe que todo mundo mata um leão por dia, tem uns caras que matam mais. Mas o que eu percebo, assim, também, que quando a gente fala de história triste, conecta. Você me contou um negócio aqui que eu achei o máximo. Você falou que
Você tava todo pintibado, cartão estourado, tudo, sentado no meio-fio. E como é que foi essa venda aí? Ó, na verdade, essa história foi pior do que o que eu te contei. Sério, Vou mano? contar com um detalhe pra galera. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha um carro chamado um Ford Focus. Lembra desse carro? Lembro. Eu tinha um Focus. Meu sonho era ter um Veloster. Eu já passava, tinha acabado de casar, minha esposa trabalhava numa empresa, tinha um salário fixo, ela bancava a casa e as minhas vendas entravam, uma venda hoje, outra venda 6 meses depois. Eu usava minhas vendas como um plus na nossa casa, mas quem segurava o lar era ela. Aconteceu que eu falei, poxa, talvez eu consiga juntar mais um pouquinho aqui do que eu tô, encaro uma parcela e pego um Ford Focus e pego um Veloster. Eu tive a brilhante ideia de deixar o carro sem seguro. Nossa. Coisa de 1 semana e meia, subindo uma avenida em Guarulhos chamada Timóteo Penteado, em frente à Fiat. Era uma meia-noite e meia, eu voltando da casa do tio da minha esposa, a gente indo jantar lá. Tudo certo, perfeito, cenário perfeito, 5 minutos da minha casa. Subindo a avenida, eu peguei aquele Ford Focus, um carro parado, um Ford Ka. Eu arregacei a traseira do Ford Ka. Na hora, estourou o airbag do meu carro, ficou tudo branco assim, ó. Eu só ouvia o zumbido. Na minha orelha. Só ouvia isso. Percebi que eu tava vivo porque minha esposa começou a brigar comigo do lado. Aí eu falei, tô vivo. Porque ela começou a falar assim, o que que você fez? Aí eu falei, tá, tô vivo, minha mulher tá brigando comigo. No Nossa. céu ela não ia brigar. Então acho que eu tô vivo. Tirei ela do carro, aquela situação, ambulância, carro de polícia. Daqui a pouco baixou a adrenalina, eu olhei pro carro e falei, e o Acabou aí. seguro? Não tenho seguro. Lembrei daquela situação, falei, tudo bem. Fui pra casa, primeira coisa que eu e minha esposa fizemos, batemos o carro meia-noite e pouco, cheguei em casa, já era de manhã. Não sei de precisar o horário. Chegamos em casa, a primeira coisa que a gente fez foi ajoelhar no chão da nossa sala, no nosso sofá, do nosso Uau. apartamentinho alugado. Nós oramos em gratidão a Deus por estarmos vivos. E eu Arrepio lembro tudo, que mano. as lágrimas, elas lavavam o sofá. A gente chorava. Mas sabe aquele choro da alma? Sei. Era o choro da alma. Aquela oração foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na Da minha vida. entranha mesmo, né? Da Do entranha. espírito É. mesmo. Aquilo era só um carro, mas pra mim representava muita coisa. No momento de vida que eu tava, eu não tinha probabilidade de ter muito mais do que eu tinha naquele momento. Eu perdi tudo que eu tinha. E ali nós choramos muito e nós agradecemos a Deus. Em nenhum momento a nossa oração foi, Senhor, poxa, por que você fez isso comigo? Foi, Senhor, obrigado porque eu tô vivo. E é isso. Levantamos, deitamos, dormimos, acordamos no próximo dia. O que eu tinha que fazer a partir dali então? Trabalhar. Era o único lugar de eu trazer o sustento pra minha casa, era trabalhando. Então eu tinha um cartão de crédito bom na época, o American Express. Por mais que eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha uma Amex. Peguei e falei, ó, já sei, vou arrumar o carro. Não consegui na concessionária, muito caro, fui no desmanche, porque eu não tinha condição de fazer de outra maneira. Fui no desmanche, consegui comprar algumas peças, o cara falou, ó, só consigo pagar em 2 vezes. Deu 16 mil o conserto do carro, lembro até Nossa. hoje. Falei, tudo bem, preciso vender. Paguei em 2 vezes, primeira parcela 8 mil. E trabalhando, nada, não vendi. 8 virou O 12, dobro, né? que aí juntou com juros, que juntou com as contas de casa, que juntou com tudo, e eu fui pro fundo do poço. Eu saí de querer comprar um carro pro fundo do poço. Nesse período da minha vida, meu sogro teve que me ajudar no mercado. Chegou um dia em casa, falou, eu vim tomar um café com vocês. A minha esposa, amor, não tem café. Aí eu falei assim, não fala nada pro seu pai. Pega umas águas, umas bolachinhas e vamos conversar. Sentando, conversando, daqui a pouco ele olhou e falou assim, vocês querem me enganar por quê? Vocês não têm nada em casa, né? Eu falei, sogro, não tem nada. Nossa. Aí ele falou, vou te ajudar, então no carro. Colocou a gente no carro, levou no mercado, lembra como se fosse hoje. Centro de Guarulhos. Onde é hoje um Walmart ali. Fez a compra pra gente, levou pra casa. Meu pai, eu com aluguel atrasado, já tava virando o 3º aluguel, não tinha condição de pagar. Meu pai me pagou o aluguel. Falou assim, filho, continua. Meu sogro e meu pai me ajudaram nessa situação. Continuei trabalhando. Em determinado momento, faltavam uns 10 dias pra vencer a próxima do cartão. Tudo atrasado, problemaço. Relacionei 10 clientes investidores que eu tinha na minha carteira. E comecei a ligar por um. Era a única chance que eu tinha. Eu precisava ter uma estratégia pra sair daquele lugar. Ficar como vítima, ficar chorando, não ia adiantar nada do meu problema. Relacionei 10 clientes, liguei pra um por um. Até que eu liguei pra uma cliente que ela sempre compra comigo. É uma cliente investidora, ela compra comigo toda hora. Falei, eu tô com um apartamento bom, assim, vamos lá ver? Vamos, Renan, sem compromisso, vamos lá. Levei ela no prédio, entramos no condomínio. E ali, pra quem é corretor sabe, eu precisava fazer uma venda e para que eu recebesse em um período curto de dias, eu precisava fazer uma venda à vista. Via financiamento não resolvia meu problema, faturado não resolvia, e se eu fizesse uma venda com pouca entrada, também não. O jeito de resolver meu problema era fazendo uma venda à vista. Levei ela lá, entramos no prédio, ela descemos na portaria, ela falou, Renan, não é aqui. Não dá, não gostei, não é isso, não tá dentro do que eu tô querendo, vê outra coisa pra mim. E ali, quando ela foi embora no que aos olhos do homem era a minha única perspectiva de sair daquele lugar.
Eu sentei no meio-fio da calçada, na Guaiaúna. A emoção caiu tudo, né? Não, ali eu fiquei... O estado emocional Já seu era. deprimente, Renan. É fundo do poço. Só Deus Eu mesmo. bati no fundo do poço. E ali eu sentei literalmente no meio-fio e fiquei. Não me pergunte por quê. Fiquei um tempo ali, daqui a pouco passa um casal de senhores. Aí eles estão andando na rua de mão dada e aí um olha pro outro e fala, poxa, legal esse prédio aqui, né? E eu ali, ouvindo, interfonaram, porteiro, tem algum corretor aqui que pode atender a gente? Eu no meio-fio. Não tem, os corretores foram embora. Eu levantei, falei assim, olha, eu posso te ajudar, eu sou corretor, eu atendo pela construtora, eu posso te ajudar, vamos lá? Vamos. Peguei o casal de senhores e levei o apartamento, sem pretensão nenhuma, afinal de contas eu já tava ali. Levei eles pro apartamento, cheguei, entramos, dei uma volta, tal, chegou na sala, a senhora falou assim, e aí, gostou? Pro marido. Não, gostei, achei legal pra dar pro nosso filho esse apartamento, achei bacana. Eu ouvi aquilo, eu falei assim, como é que faz pra comprar, Renan? Eu falei, olha, o preço do imóvel é tanto, na época era 300 e poucos mil. Imóvel custa tanto, desse jeito assim, assim, assim. Eu falei, isso é pra pagar à vista. Aí veio o controle emocional. Aí falou, pra pagar à vista tem que ser agora, porque vai encerrar a campanha de desconto e eu consigo chegar nesse preço, mas tem que ser agora. Topa ir lá na construtora, onde que é? Na Faria Lima. Era Living. Nem sei se eles estão na Faria Lima ainda. Coloquei eles no meu carro, cheguei na Faria Lima. Segurei na mão do diretor de vendas, coloquei o cliente na sala de reunião, na época era o Petrone, ele nem lembra dessa história. Segurei na mão dele e falei, cara, eu preciso dessa venda. Eu tô quebrado, eu não tenho condição nenhuma, minha vida tá péssima. E eu preciso fazer essa venda. Ele falou, fica tranquilo que a gente vai fechar. Sentamos, negociando, vai e vem, fechamos a venda. Concluímos a venda à vista e na época a gente saía com cheque. Deve lembrar dessa época. Lembro. Você saía com cheque. Saí com o cheque da comissão, saí no outro dia, já podia depositar o cheque da comissão. Espera 1, 2 dias, depositar o cheque da comissão. Depositei o cheque. O dinheiro que entrou foi suficiente para pagar todas as minhas contas, o dízimo, e eu fiquei sem um centavo. Uau. Eu sempre brinco quando eu conto essa história, né? Que eu não for ouvi Deus Deus isso, falando né? pra mim. Eu ouvi Deus falando pra mim assim, ó. Aqui marca o ponto zero da sua história de novo. Uau. Começa de novo. E se não é Deus uma situação como essa, eu não sei o que é. Porque pra mim é sobrenatural. Você tá num lugar, sentado no meio fio, vem um casal, compra, tá o dízimo, o valor que você precisa e mais nada. Foi o que aconteceu comigo. Ô, Renan, é muito legal. Já começou aí. Eu sei que já tem gente chorando aí. Os ouvintes nossos, telespectadores. Mas eu queria entrar numa parte aqui com você, Renan, sobre método. Porque você é um cara que, além de corretor de imóveis, tem imobiliária, você é um cara que ensina muito, traz muito método, né? Você tem um método que você ensina fazer o WhatsApp se tornar o quê que você falou? Uma máquina de vendas. Uma máquina de venda. Me explica um pouquinho, mas eu queria que você abrisse aqui a caixa preta. Falasse de pegar na mão do corretor e mostrar para ele de uma forma bem sucinta. Eu sei que sua palestra dura 3 horas, 2h30 a palestra 2 horas completa. e meia, mas tenta resumir aí um pouco, explicando esse método, como é que ele funciona, o que que você acredita e a galera lá do seu time faz. Ó, vou fazer o seguinte, só porque eu tô aqui, porque eu vi que a galera aqui não esconde nada. O Não, pessoal abre a caixa Você preta, abre então mesmo. o que você me perguntar eu vou falar. É. Funciona assim, ó. Eu vou te contar uma analogia do mercado e o corretor ele vai perceber. Percebe que no mercado imobiliário como um todo, eu já fui em muitas construtoras palestrar. Na Diálogo, na Cury, na Plano, na Dubai. Tô fechando com outras construtoras que eu não posso falar o nome ainda, na MAC, aqui de São Paulo. Todas elas eu já fui. E quando eu sento com os diretores de vendas, eu começo a olhar o número do time online deles, eu consigo ver, primeira coisa, não existe uma metodologia que seja replicável. Por quê? Você coloca lá o corretor, um faz com 40 leads, faz uma venda. O outro precisa de 150 leads para fazer uma venda. Só que percebe que isso não é aleatório, por quê? Se eu pegar esses leads, depois eu movimentar as carteiras dentro de um período curto de tempo e cruzar entre os corretores, provavelmente o corretor que costuma vender 40 para 1, ele vai continuar vendendo 40 para 1. E o 150 para 1, ele vai continuar vendendo 150 para 1. Faz o teste com o seu time. Isso acontece muito. Isso quer dizer que o corretor não está treinado o suficiente para entender como funciona um atendimento digital de ponta a ponta. O problema não está no cliente. Mas isso tem tanto sentido. É o modo operante da mente do cara, É né? isso aí, é o modo operandi. É o termostato dele que joga ele para aquele lugar. E o gestor não consegue perceber isso porque ele acha normal. Porque normalmente a desculpa que o corretor usa é a seguinte: o lead é ruim, o lead não é qualificado, ele só está procurando, é caroço, quer alugar, não tem perfil. Só que dentro da massa existe o cliente comprador. Só que o corretor descobre ele normalmente tarde demais. Ele volta depois de 30, 60 dias, liga para o cliente fala, então, eu já comprei. E ele perde o cliente comprador dentro da base. Entendendo isso, eu falei o seguinte: eu preciso então desenvolver um método que eu consiga fazer de maneira replicável, que todo mundo fale a mesma língua. Que aí a diferença no resultado, ela seja pontual
mediante ao perfil de cada pessoa. Porque um tem um sorriso melhor, outro fala melhor, outro tá mais envolvido no ambiente e consegue entregar mais. Mas não dá para um time comercial um entregar 40 para um e o outro entregar 150, 200. Eu tive corretor no meu time, antes de eu fazer o método, 730 leads para fazer uma venda. Nossa. Isso É loucura, né? loucura. Isso eu falo, Renan, você tolerou isso? Eu tive que tolerar. Até eu entender que o problema não tava nele. Tava em eu não saber ensinar o meu time como deveria ser feito da maneira correta. Isso é humildade, hein, cara? É Tinha que humildade. conhecer isso, hein, mano? Não é qualquer um, não. O cara joga a culpa no corretor, Joga né? quando- E não é. Ele não tem culpa. Ele fez o melhor que ele podia. Se ele soubesse fazer melhor, ele tinha feito melhor. Eu, como gestor, tinha que ensinar. Aí eu falei o seguinte, eu preciso, então, começar a testar. Qual que é a base do método? Tem 4 pilares. O primeiro pilar é, quem tem medo do ridículo nunca vai viver extraordinário. O que isso quer dizer? Que isso? Você precisa arriscar. O que é arriscar? Panfleto na madrugada eu já entreguei. Conversa com o cliente, eu faço... A metodologia, ela nasceu não aleatoriamente. As conversas com meus corretores são padronizadas. Então eu tenho um método e script para cada etapa do atendimento. Então, por exemplo, o cliente entrou em contato. Como que o corretor sabe por que o cliente avançou para a próxima pergunta ou entrou em contato? 35% das percas são logo do lead para atendimento. 35% nem responde, mesmo tendo cadastrado. Por que isso acontece? Se você não consegue mensurar através da mensagem que é a sua ponte de contato com o cliente, o que deu resultado ou não, se você conseguiu o resultado, é sorte. O que eu fiz então? Criei padrão de mensagem, 3, 4 mensagens, amostragem, 10 mensagens para cada um, essas duas têm o melhor desempenho. Replica. Não tá dando certo? Muda, padroniza de novo, replica para o time. Melhorou a performance? Tira essa, segue essa. Então a metodologia ela foi sendo construída ao longo de muito tempo. Eu queria que abrisse um parênteses aqui, porque eu quero aprender com você e eu tenho visto também, eu tenho meditado muito nisso. Eu vejo que as empresas de performance, elas têm um script e uma cultura estabelecida. Todo mundo fala a mesma língua e no mesmo propósito. E aí o pessoal fala, mas você tá criando robô? Não é robô. Até porque é o seguinte, ó. Aí vamos tirar da onde tá isso aí. Tá no Gênesis. Quando Deus fala da Torre de Babel. Mano, eu acho que você ouviu o Joel J no Eu podcast ouvi. com o Pablo Marçal. É sensacional. Porque isso aí, cara, mexeu muito Sensacional. comigo, cara. É a unidade ali, É a não é? unidade. Deus, ele vem na Terra. Que louco Ele Não, eu quero olha que você pros fala isso, tem que homens. falar isso pras pessoas. Galera, é o seguinte, Deus, ele vinha pra Terra como uma teofania, que é a presença de Deus como o homem na Terra, poucas vezes no Antigo Testamento. No Novo isso não acontece mais. A partir de Jesus isso não acontece mais. Mas no Antigo ainda acontecia. Quando Deus veio na época da Torre de Babel, que ele fez uma teofania, que ele entrou na Terra, que ele viu o que os homens estavam fazendo, ele falou assim, ó. Os homens falam a mesma língua. Por isso, vai ser impossível que ele detê-los. Tudo o que eles quiserem, eles conseguirão fazer. Porque existe unidade. Então vamos confundir a língua deles. Para que haja confusão e eles não mais Uau. consigam conversar. A partir daí que nasceram as novas línguas. Porque a Torre de Babel, ela, eu não sei em tamanho, mas dizem que ela era muito maior que o Burj Khalifa. Que é 3 hoje... vezes mais que o Burj Khalifa. E você vê que é um prédio, se você assistir na Netflix, como foi feito aquele prédio, é absurdo. Ou na Netflix ou é na Amazon. É absurdo. Como eles estavam fazendo aquilo? Sem tecnologia na Sem época. né? nada. Então, a unidade de linguagem estava levando eles para o lugar certo. Eu cheguei a fazer, abre aspas, reuniões com o meu time, voltando pro assunto, e eu falava assim, ó, fala para mim como é que você converteu essa venda. O corretor falava assim, ó, não, porque eu fui persuasivo, porque eu fui isso, fui aquilo. Eu, pô, show de bola, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, persuasivo, né? Fulano, aí pegava o outro lá no canto da sala. O que é ser persuasivo para você? Não, ser persuasivo para mim é isso, isso e isso. Eu falei, o que ele falou que é persuasivo é o que você quis dizer? Não, é diferente, então não tem unidade. Se não tem unidade, vendeu na sorte. Não tem metodologia. Então, se não tem método, não replica. Uau. Aí você conta com o que agora? Com o corretor. E aí se torna imobiliária refém do corretor. Pega um corretor que vende 10%, 50% do share da empresa. Se ele sai, quebrou a empresa. Nossa, que forte, mano. Então esse primeiro método é o primeiro sistema de script da mesma linguagem, a mesma cultura e que mais? É isso aí. Então, o primeiro ponto é isso. Quem tem medo do ridículo nunca vai ver extraordinário. Você precisa arriscar, testar, por mais que algumas vezes não vai dar certo. Próximo ponto que você precisa ter um alinhamento aqui. Não é, por exemplo, a maior dor do corretor hoje que eu vejo nos treinamentos, isso dói, parece que dói na nossa pele. Quando um cliente pede informações para você, ele some. Desaparece, fala que vai falar com a esposa e não fala.
fala que vai agendar uma visita e não agenda. Te pede todas as informações, você passa tudo, detalhado, lindo, planta, aprumada, sensacional. Daqui a pouco ele fala muito obrigado, a gente se fala amanhã e nunca mais ele te responde. Quando esse tipo de coisa acontece, a gente tem que entender que não é pessoal contra o corretor. Se eu perguntar agora, deixa eu perguntar, por exemplo, quando a gente fala em corretor de imóveis, para o cliente, quando o cliente ouve a palavra corretor de imóveis, quais são os adjetivos que vem na mente dele? Tem muito estigma ruim, né? Ruim. Em maioria, eu vou dizer 99%. São palavras ruins. Se ele não tem envolvimento com o mercado, para saber que a pessoa tem que ser determinada, tem que ser uma pessoa inteligente, tem que estar antenado em várias coisas. Se ele não for do mercado, ele não entende isso. Aí ele vai falar, é picareta, é isso, é aquilo. Um monte de coisa ruim do corretor de imóveis. Porém, nós agora, ao trazer essa consciência, eu sei que quando eu estou falando com um cliente, ele não me conhece, não tem relacionamento, e eu não gerei autoridade com ele, simplesmente ele está reproduzindo aquilo que já está na crença dele. Então, é o meu papel não colocar isso como um pessoal e entender que eu vou precisar avançar mais algumas vezes, ser ignorado algumas vezes, até que eu tenha o quê? A confiança. A partir do momento que você conquista a confiança do cliente, mudou o jogo. Aí ele se passa agora a abrir com você e conversar com você sobre assuntos que você precisa saber. Forte isso. É engraçado que você tá falando de... Qual que é o primeiro princípio? Ser ridículo? Quem tem medo do ridículo nunca vai viver extraordinário. Quem tem medo do ridículo nunca vai ver o extraordinário. Eu vi um rapaz que eu tô fechando o serviço com ele. Ele mandou um vídeo pra mim, gravou, colocou no YouTube. E todo o formulário que eu preenchi pra entrar na mentoria lá, ele falou personalizado pelo vídeo. Falei, eu tô te mandando esse link aqui do YouTube e tô lendo aqui seu formulário e vou te explicar passo a passo agora, porque eu não quero encher esse celular e eu também não vou escrever texto, porque talvez eu não tenha tempo de ouvir. E pelo vídeo aqui você vai ver tudo que eu vou te entregar e já vai estar salvo. Uau. Cara, quando ele fez isso aqui, eu falei, cara, vou fechar com esse cara. Quebrou o padrão. Eu nunca tinha visto ninguém fazer um atendimento de vídeo pelo YouTube, mandar um link pra não lotar meu celular, Uau. com a educação, com o carinho, com o amor. Aí eu falei, cara, esse cara é diferente. Como ele quebra o padrão, se torna perceptível. Aí o que eu ensino na metodologia do atendimento é que menos lead e mais venda. É a contramão do mercado. O pessoal associa lead à venda. Eu não associo. Eu associo atendimento à venda. Fidelidade do profissional corretor de imóveis se torne a única opção do cliente e não mais uma opção. Porque até que você se mostre diferente, você tá ali como o 10º corretor, 20º corretor, já falou com tanta gente. Aí você passou por essa experiência de ver um profissional agindo de maneira diferenciada. Imagina o nosso mercado agora, o seu cliente, quando ele entra em contato com você. Eu arrisco dizer, pelos lugares que eu já pisei, que 95% dos atendimentos são realizados de maneira errada, Sim. direcionados só para vender para o cliente rápido e não preocupado em resolver o problema dele. Com certeza. Aí você fala, Renan, todos os seus clientes que querem ter essa conexão com você? Não, mas eu não preciso vender para todo mundo. Eu preciso vender para quem nota que eu sou diferente. Sim. É esse cliente que eu vou vender. Isso que faz toda a diferença, né, Renan? É isso aí. Renan, e qual que é o outro próximo passo? Renan vai explicar o beabá Caramba. hoje, mano. Mano, hoje é o beabá, cara. Eu tenho certeza que... Vou sair daqui, o corretor vai sair daqui quase minha palestra. Cara, eu acho que é um podcast, esse podcast aqui pra mim, cara, eu tô aprendendo muito aqui. Eu acho que sempre eu falo que é um oásis. Verdade. Porque a gente... não tem como, cara. Todo mundo que vem aqui carrega um negócio diferente. É. E eu percebi, Renan, que você tem essa didática, assim, de ensino, né? De método. E eu tenho certeza que os corretores vão bugar aí, você vai ver, cara. Você não vai hypar esse podcast aí. Que legal, a galera vai curtir, porque vai. ó, isso que eu tô compartilhando com você agora, isso aqui eu não abro, é só na palestra. É mesmo, Só mano. quando a consultora contrata, Ó, paga, privilégio, hein, mano? aí eu faço, senão não tem conversa. Mas vamos lá. O próximo é o seguinte, a gente utiliza 2 armas de persuasão no atendimento. A gente instala 2 gatilhos de persuasão dentro do atendimento. Porque qual que são as dores do cliente? Primeiro ponto, que ele tem dificuldade na resposta, então você entra em contato com o cliente, mas muitas vezes ele não te retorna com a mesma importância que você deu para ele. Prova é, às vezes o corretor manda um textão, o cliente manda um ok. Ou ele Isso manda um mesmo. joinha só. Você mandou um texto bonito falando tudo que ele te perguntou, ele te manda só um joinha. Outro ponto, Gente prolixo também, né? muito, muito. Falar demais, textaço, essas coisas esquece, não rola. E ali, esse gatilho de persuasão, a gente vai combater isso, que é o gatilho da reciprocidade. E eu instalo um outro gatilho, que é o do compromisso e da coerência. Como que eu instalo compromisso e coerência? Para que o cliente se comprometa com os compromissos que ele fez comigo
e ele ou vá no compromisso que ele fez. Se ele não for, que ele me avise. Ou, pelo menos, que ele já espere o meu próximo contato. Por exemplo, uma das grandes dores do corretor, e isso eu vi muito no começo da minha empresa. Eu fazia um atendimento, o corretor fazia um atendimento, chegava na segunda-feira, e aí, galera, vamos fazer a reunião. E aí, fulano, você atendeu? Não atendi, sábado foi incrível, o cliente falou que é isso, que é maravilhoso, até quarta-feira ele manda os documentos pra mim. E fica esperando. E fica esperando. Aí da segunda, da terça, da quarta, da quinta, Não da vai mandar sexta, nunca. não vai mandar nunca. Aí ele fica naquela posição assim, ó, ligo ou não ligo, chamo ou não chamo. Se eu chamar, eu tô incomodando, melhor eu não fazer. Talvez se eu fizer, ele vai parecer que eu tô sendo... Cheio de paranoia, né? cheio de loucura. Qual que é o segredo? É simples. Quando você instala esse gatilho de persuasão, e aí, às vezes a gente tem facilidade em instalar ele presencialmente, mas instala ele na conversa, você gera um compromisso com o cliente. Por exemplo, você vai então... Jefferson, você se compromete em enviar a documentação até quarta-feira? Sim, me comprometo. Então faz o seguinte, quarta-feira às 14 horas eu vou estar entrando em contato com você para pegar a sua documentação. Pode ser? Eu preciso esperar o seu retorno. Combinado. Quarta-feira eu tô te chamando. Você já alinhou. Se na quarta-feira você chamar o cliente e ele não te responder, agora você tem um compromisso que ele estabeleceu com você para você falar para ele. Jefferson, segundo nós combinamos, palavra forte, segundo nós combinamos, É verdade. eu tenho um compromisso de entrar em contato com você hoje às 14 horas e você ficou de me enviar a documentação. Está confirmado? Enfim, aí você continua dali para frente do jeito que você achar. Só que ao trazer o compromisso à tona, entra mentalmente um gatilho na cabeça do cliente de que dificilmente ele foi ensinado, eu falo dificilmente porque a gente não sabe a educação dos dias de hoje, né? Mas dificilmente ele foi ensinado que mentir ou não cumprir seus compromissos é certo. É isso aí. Então, 99% das pessoas aprendeu que você tem que cumprir os seus compromissos e honrar com a tua palavra. Se ele fez isso com você, agora, pelo menos no irracional dele, tem uma comunicação de que eu preciso comunicar com o meu corretor a decisão que eu tomei, seja Uau. positiva ou negativa. E a Forte, gente hein? instala. São esses Faz muito quatro sentido, pilares. Renan. Muito sentido. Gera um comprometimento muito forte, né? É isso aí. Ele não vai ter como argumentar e falar nada, né? Eu até brinco assim, ó. O que eu preciso não é que o cliente fale sim pra mim, que ele compre. Eu vivo de vendas, mas eu prefiro ter a certeza do não do que a dúvida do sim. A dúvida do sim dói. O corretor fica assim, ó. Imagina, a pessoa passando um momento bom ou um momento ruim da vida, independente. A venda gera expectativa no corretor. E aí eu tô ali assim, ó. Será que vai dar certo? Será que ele vai enviar a documentação? Será que ele vai comprar? Entra dia, sai dia, manda mensagem, ele não responde, visualiza 2, 3 mensagens e não responde. Aí entra um pior. Baixa o potencial do corretor, estado emocional dele vai para baixo, ele já não consegue performar mais como performava. Porque ele tá preocupado com a venda que não entrou. Ô, Renan, nós vamos mudar de assunto, porque já demos os spoiler aí do método. Ainda tem mais 2 princípios aí, Pô, né? eu 2 vou ou te falar, 3. porque é o seguinte, daqui ainda, eu cheguei aqui em 15 minutos da minha palestra. É 2h30. E aí eu vou falar pra você, pessoal, que vai estar na Unicorretor lá. Então você vai ter mentoria, vai ter várias coisas com o Renan, você pode ter certeza. Mas eu quero te falar algo aqui, Renan. Você tem um método também de como é que é? Aprender? Não. Qual que é o outro método que é? O entender para atender, Entender, entender para atender. isso. Isso aí. Tem a ver com isso? Tá dentro. A metodologia como um todo, ela tá empacotada aí dentro. Óbvio que a palestra, esse treinamento que eu dou, ele é 60% da metodologia. Quais são os pilares da metodologia que eu entendo que está na contramão do que hoje o mercado imobiliário ele prega? Eu entendo que o relacionamento com o cliente é o que gera o volume de vendas e a recorrência para o corretor. Hoje, principalmente eu atuando no mercado de terceiros, por exemplo, eu tenho muitas vendas que são indicação. A gente recebe indicações todos os dias. Em prédios que eu já vendi, eu tenho livre acesso. Pareço vereador nos prédios. O time Nossa. parece vereador. Por quê? Porque você gera um relacionamento tão grande. Convidado para casamento de cliente. Uau. Convidado para festa de aniversário. Clientes frequentam a minha casa. Chamam para ir na igreja. Você insere a pessoa dentro do seu ciclo de convivência. Não com interesse, porque realmente você se conecta com as pessoas de verdade. Você para de ver o cliente como um sifão, como a venda. Entende que a venda é apenas A a consequência. consequência de um bom trabalho executado. Pronto, só isso. Então a metodologia como um todo, ela passa por esse pilar de atendimento, que ele vai desde a entrada do lead até a conversão no WhatsApp, organização da carteira do corretor, até quantos clientes ele tem que ter em simultâneo, tudo, e depois vai para o pós-venda e relacionamento, inclusive network. Eu vendo muito de network desproposital.
academia que eu frequento, restaurante que eu tô, os lugares que eu estou, você gera contatos que alimentam a sua base de quê? De trabalho, de Legal, venda. hein? Então, é um conceito que está voltado totalmente para o humanizado. Eu defendo que o corretor precisa ter menos leads, porque hoje em dia eu vejo construtoras que dão 100, 150 leads por um corretor atender no mês. É muita coisa, né, Renan? É impossível. Como que um ser humano vai conseguir atender isso com qualidade? Não tem como. Ele vai colecionar os leads e ele só vai atender quem tá na jornada de compra, pronto para comprar. E aí, eu vou entrar num outro assunto que eu também falo disso no método, não tá na minha palestra, mas eu tenho um outro material que eu falo sobre jornada de compra, que é um material que eu comercializo, é o único produto que eu tenho hoje que eu comercializo na palestra, que é um e-book com todos os scripts que eu utilizo. Na palestra não dá para colocar tudo. Nossa. Eu tenho script em cada etapa da jornada. O cliente entrou em contato, não respondeu. O que eu falo? Tudo isso que eu desenvolvi com o meu time ao longo do tempo, eu tenho isso ferramentalizado e eu Vamos comercializo. colocar nesse vídeo pra gente vender lá. Coloco pra galera que tiver interesse, com certeza, vamos colocar. E ali eu falo sobre jornada de compra. E qual que é o problema? O corretor, como ele não tem um método, ele não tem a consciência da jornada de compra, então ele acha pela bola de cristal, em maioria, respeito cada profissional, mas eu vou te falar em maioria pelo que eu vejo, tá? Nos lugares em que eu estou. Não tem uma metodologia clara de entender o seguinte, ó, esse cliente é comprador por isso e esse não é comprador por isso. Nesse material que eu tenho, a gente faz um score do cliente. Então, se o cliente tem essas falas, através dessas perguntas que você faz, ele não é um cliente comprador. Aí eu divido em 4 etapas. O cliente 3 e o cliente 4 são clientes compradores. Se eles responderem essas perguntas com essa pontuação de score, segue Uau. com ele que ele é um cliente comprador. Nossa, isso dá pra gente poder fazer uma automação aí, cara, com o chat GPT. Dá. De fazer um termostato do cliente. No Dá pra fazer, atendimento, o termostato dá. é um score. É um score. A gente faz as perguntas, através das respostas, já consegue identificar se ele é um cliente comprador. Da onde surgiu essa mente sistêmica aí? Porque eu vejo você um cara sistêmico, um cara cartesiano, talvez, de lógica, tem alguma coisa a ver com isso, não tem não? Não era. Você acredita? Como eu era jogador de futebol, minha vida nunca foi voltada pra isso. Como foi minha transição de carreira, né? Quando eu decidi não ser mais jogador de futebol profissional, eu entrei pra corretagem pelo motivo errado. Egoísta. De que eu poderia ser o único responsável pelo meu sucesso em outra profissão. E não mais como um time no coletivo como futebol. Então, quando eu entrei com essa mentalidade pro mercado, aí eu comecei a buscar respostas por que as vendas aconteciam para alguns e por que elas não aconteciam para outros. Então, a cabeça, ela nunca não foi assim. Ela foi desenvolvida ao longo do tempo, procurando perguntas e respostas de por que dá certo para alguns e não dá certo para outros. E muita tentativa e erro. Sim. Então, hoje, e até confesso para você, minha esposa fala, amor, para com essas coisas. Porque em coisas simples da minha vida, se você não conseguir ser claro e lógico comigo, eu não consigo entender. Eu meio que desliguei o emocional, entrei na razão e eu preciso saber com lógica para entender. Tá, isso aqui faz sentido eu fazer, isso aqui não faz sentido eu fazer. Acabou puxando para um lado que, em alguns pontos, até me atrapalha. Sim. Mas na área profissional, eu vejo que ela é muito mais positiva do que negativa. Porque, por mais que, em regra, as pessoas elas agem de maneira diferente, o ser humano ele é diferente. Diferentes realidades da sua própria vida. Mas repara, normalmente as perguntas que os clientes fazem são sempre as mesmas, nos mesmos contextos. Não importa que lugar do país você tá. É um efeito manada, né? É isso. E é o ritmo hipnótico, como diz Napoleão. Aí Hill, se a né? gente entrar nessa aí, vai ser forte. Eu acredito muito nisso também. Mas, ô Renan, uma coisa também que eu percebi em você, dessa característica assim, além de professor, né, de comunicador, você também tem essa parte de comunicação muito boa, porque eu acredito que para o cara ser completo, ele tem que ter essa parte de gestão analítica, estratégica, mas também, ao mesmo tempo, o cara, a grande maioria das pessoas não são comercial, né? Você percebe isso. Mas você é o cara da venda também, né? Lá na imobiliária hoje, você tá me falando que você tem um time enxuto, mas você vender 800 milhões com um time enxuto é um fenômeno aí, né? É algo extraordinário, né, mano? Eu confesso pra você que eu entrei na venda, larguei o futebol por conta do mercado imobiliário, me apaixonei por isso aqui, pro mercado imobiliário, por vender. E eu acho incrível o quanto que a venda, ela tá muito voltada pro
desenvolvimento pessoal. Eu vejo que a venda, o vender, no final das contas, ela é só um pontinho de uma história que você tem que construir atrás muito grande. Desde desenvolvimento pessoal, a conexão com as outras pessoas. Hoje a gente reflete isso no time, e eu vendendo, conseguindo colocar isso em resultados para o meu time comercial, para minha empresa, para a imobiliária. Eu me sinto muito grato e mais grato ainda de poder dividir essa jornada com aquelas pessoas que estão comigo. Nós estamos agora com um projeto de expansão e tudo, mas o time sempre nasceu assim, pequenininho, um time pequeno que se desenvolve muito, fala uma unidade de linguagem, tanto em vida, quanto em estilo de vida, quanto em trabalho, para que alcance o resultado que todo mundo estipulou. E a questão de vendas, eu sou apaixonado. Técnica de vendas, testar modelo de vendas. É legal porque, assim, Jefferson, eu não tenho medo de perder a venda. Então, às vezes o corretor tem medo de fazer algumas coisas, porque ele tem medo de perder a venda. E esse medo que faz ele perder, né, É o Renan? medo que faz ele perder, ele não tem, já não tem a venda. Então, teste coisas novas. Você precisa testar, falar de um jeito diferente. Já testei, por exemplo, de começar atendimento pelo decorado, começar atendimento pela mesa, em vez de começar pela maquete. Fala, isso dá certo, não dá certo? Você vai testando. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar. Você vai pegar uma técnica de fechamento que você aprendeu com alguém. O corretor fala, meu, se eu colocar isso em prática, talvez não dê certo, eu vou perder a venda. Testa 4, 5 vezes. Poxa, isso aqui foi legal, peguei esse ponto, isso aqui não deu certo. Faz o desenvolvimento pessoal atrelado à venda. No começo, pode ser difícil, pode perder alguns negócios, pode ser que não dê certo. No final, a conta fecha. Porque você junta quem você é, faz o Renan, faz o Jefferson, faz o João e se torna um profissional que dali pra frente você já tem ferramenta pra crescer. Renan, nós temos uma parte aqui do programa que eu falo que é o corretor face to face. É o cara a cara. E aí eu tenho algumas perguntas, eu queria que você respondesse de maneira objetiva. Tá. O que é um bom corretor? Um bom corretor é aquele que consegue entender de verdade a necessidade do cliente e oferecer soluções inteligentes. O que é um bom dono de imobiliário, gestor? É um cara que consegue entregar a cultura dele pro time comercial e fazer com que as pessoas comprem essa cultura. Uau. É isso. O que é um bom gerente de vendas? Um professor. O gerente é o professor. E um bom diretor de vendas? Eu acho um bom diretor de vendas, ele tem que ser bom gestor de números, ele tem que ser humano, entender a dor do corretor lá na ponta que o cara tá passando. Ele tem que ser o cara da inovação. Uau. Esses 3 pontos. O que você acha das perspectivas do mercado imobiliário desse ano de 2024? Como é que você tá? O que você tá pensando? Vou te falar que já começou muito bom o ano para nós. Eu já até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando. As vendas já estão acontecendo bastante. Virou já dia 3 de janeiro já vendendo, dia 31 de dezembro já estávamos vendendo. As coisas estão acontecendo. Eu vejo que a perspectiva para esse ano muito positivas, muito. Juros em queda, as pessoas querendo voltar para o mercado imobiliário, e eu vejo muito cliente entrando em contato com a gente que às vezes tá na jornada com você, 1, 2 semanas depois já comprou. Isso eu já estou conseguindo ver em janeiro, e isso vende, a gente vende, mas o mercado também vende. Sim. Em volume. Então, o corretor que quiser esse ano ganhar muito dinheiro, realmente entregar isso e se dedicar, ele vai. O mercado imobiliário para mim esse ano, eu tô animadíssimo. Que legal. Queria que você deixasse as considerações finais, olhando para aquela câmera ali, para os corretores de imóveis, uma mensagem que você carrega, né? O que você quiser falar, fique à vontade. Bom, eu sempre fecho todos os lugares que eu vou com 4 pilares principais, que é foco, disciplina, ambiência e fé. Eu sempre fecho. Que eu acredito que se o corretor de imóveis colocar esses pilares na vida dele, ele vai conseguir ter uma vida próspera e abundante. Ele tem que ter a disciplina para fazer o que precisa ser feito todos os dias. Ele precisa fazer aquilo por mais que doa. Ele tem que encaixar isso numa rotina. A rotina é um acúmulo de funções feitas todos os dias que sozinhas, isoladas, não causam impacto algum. Mas ao longo do tempo causam uma grande transformação. Ele precisa ser uma pessoa
que ela se envolve no ambiente de prosperidade. Então, plantão de vendas com pessoas reclamando do seu lado, lugar que energia ruim, pessoas para baixo, esquece. Você não vai deslanchar. E por último, mas em ordem de importância, o primeiro, é o principal, é a fé. Não tem como a pessoa ter prosperidade, ser abundante, ter o sucesso, seja lá o que o sucesso for para ela, se ela não tiver apegada em Deus. Porque o dinheiro pelo dinheiro ele é vazio. É isso mesmo. Ele vem e ele vai. Agora, o que você aprende de Deus e entrega para as pessoas, isso é o que vai ser perpetuado para a eternidade. Então, se você conseguir atrelar isso a uma fé e uma confiança em Deus, que independente do lugar que você está hoje, bom ou ruim na sua vida, Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E para fechar essa consideração, as coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem com você. Elas acontecem para você. É isso. Você precisa aprender alguma coisa com isso. Então, as minhas considerações finais são Cara, eu fiquei sem palavras aqui. Eu tenho certeza que esse podcast aí vai ser um dos podcasts muito assistidos. Corretor, você tem que ter um papel e caneta, tem que pegar e anotar tudo, porque são dicas valiosas, né? E a gente sempre tá aqui, a gente escolhe as pessoas, né? E a gente surpreende, porque a gente escolhe pessoas boas, ô Renan. Mas a gente surpreende quando a pessoa tá presencial e tá aqui junto conosco, né? E aí a gente vai ver mesmo o tanto que é bonito a pessoa, né? O tanto que ela carrega uma mensagem bonita. E eu quero te falar que Deus abençoe, Amém. não deixe de seguir esse podcast, compartilha esse podcast aí com a sua rede de contato, de network, manda pra pessoa. Eu sei que tem alguém que corretor desanimado, querendo desistir, tem que assistir esse podcast aqui, ó. Se o Renan chegou lá, a gente pode chegar. Pode Sensacional. ter certeza, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês aí, um beijão no coração. Tchau, tchau. Obrigado, hein, Renan? Obrigado.